O medo tem paralisado seus passos. Ele rouba sua coragem, trava seus sonhos e faz você acreditar que não consegue. Mas a fé em Jesus quebra correntes invisíveis e coloca você em movimento outra vez. Hoje você vai entender como confiar em Cristo pode transformar a sua vida e libertar você da prisão do medo. O medo é uma força que não precisa de grilhões para aprisionar. Ele age no silêncio dentro da mente e constrói barreiras que ninguém vê, mas que parecem intransponíveis. Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas ficou paralisado apenas pela antecipação de um possível fracasso? O corpo estava livre, mas a mente já estava acorrentada. É assim que o medo funciona. Ele não impede os seus pés de se moverem, ele apenas convence sua mente de que não vale a pena tentar. Essa é a prisão invisível mais cruel, porque não precisa de muros ou guardas, só precisa da sua permissão para continuar existindo. Essa prisão começa pequena. Um receio de errar, um constrangimento diante do olhar alheio, uma dúvida se você é bom o suficiente. Só que esses pequenos receios crescem como sementes lançadas no solo fértil da insegurança. Em pouco tempo, tornam-se árvores enormes que cobrem sua visão, fazendo você acreditar que não há saída. O medo promete proteção, mas na verdade entrega estagnação. Ele convence que ficar parado é mais seguro do que arriscar, mas esse falso abrigo se transforma em uma cela. E dentro dessa cela, os sonhos murcham, os projetos são adiados e a vida perde movimento. A armadilha do medo está no engano que ele cria. Ele faz você confundir prudência com paralisia. Ser prudente é analisar, se preparar e agir com sabedoria. Já a paralisia do medo é se esconder, se calar e se contentar com muito menos do que aquilo que Deus preparou para você. A prisão invisível do medo não protege, ela rouba. Rouba tempo, energia, relacionamentos e até a clareza sobre quem você é. Aos poucos, você deixa de reconhecer a si mesmo porque a pessoa que Deus sonhou não combina com a pessoa que o medo está moldando. Mas a verdade é que ainda que o medo seja real, ele não é invencível. Essa prisão invisível não foi feita para ser eterna. A fé em Jesus é a chave que quebra essas correntes porque traz à mente uma nova lógica. Enquanto o medo se alimenta do "e se tudo der errado?", a fé responde com "e se Deus agir?". Enquanto o medo projeta cenários de derrota, a fé lembra de promessas de vitória. Essa mudança não acontece na ausência do medo, mas na presença da fé. Porque o medo pode até permanecer como sensação, mas já não governa como autoridade. O primeiro passo para sair dessa prisão invisível é enxergá-la como ela é, uma mentira que ganhou espaço demais. O segundo é decidir que você não vai viver acorrentado por algo que Jesus já venceu. Um medo não resolvido se transforma em vários outros, criando um efeito dominó que paralisa muito mais do que você imagina. Você sente medo de fracassar em um projeto, então evita tentar. Esse evitar gera a sensação de incapacidade e logo o medo de fracassar se transforma em medo de ser rejeitado. Esse medo de rejeição cresce até virar medo de se relacionar, medo de expor ideias, medo de sonhar alto. Aos poucos, o medo não está apenas em uma decisão, mas em toda a sua maneira de viver. Esse efeito dominó é cruel porque se disfarça de cautela. Você pensa, estou apenas sendo realista. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que cada passo que você não dá alimenta ainda mais a insegurança. E o ciclo se repete. Quanto mais você cede ao medo, mais ele se fortalece. E quanto mais ele se fortalece, mais áreas da sua vida ficam sob seu controle. É por isso que tanta gente se vê travada, sem conseguir identificar a raiz do problema. Porque a raiz pode estar em um medo específico do passado que nunca foi confrontado.
O efeito dominó do medo também se manifesta no corpo e nas emoções. Ele começa na mente, mas logo se traduz em sintomas físicos: coração acelerado, respiração curta, mãos suadas, noites mal dormidas. E esses sintomas criam novos medos: medo de não conseguir se controlar, medo de perder o controle em público, medo de ser visto como frágil. É como se o medo plantasse uma semente e ela germinasse em várias direções, sufocando o terreno da sua vida. Mas a fé em Jesus quebra essa sequência. Quando você decide confiar em Cristo, o efeito dominó é invertido. O que antes era queda se torna crescimento. A cada passo de fé, por menor que pareça, você começa a derrubar as peças do medo. É como se cada ato de confiança abrisse espaço para outro ainda maior. O medo dizia: você não vai conseguir. A fé responde: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O medo projetava fracasso, mas a fé projeta vitória porque se apoia na promessa de um Deus que não falha. O efeito dominó do medo só é quebrado quando você entende que não precisa esperar coragem para agir. Coragem é fruto de fé, e fé é decisão. É escolher confiar mesmo tremendo. É declarar que, por mais que o medo tente se espalhar, a palavra final vem do Senhor. E quando essa decisão é tomada, o dominó se inverte. Em vez de cair, você se levanta. Em vez de perder, você ganha. Em vez de paralisar, você avança. Essa é a diferença entre viver dominado pelo medo e viver sustentado pela fé. O medo não é apenas uma emoção natural diante do perigo. Ele também pode se tornar uma raiz espiritual que escraviza. A Bíblia diz claramente: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso revela que o medo, quando passa do limite saudável da prudência, não é apenas psicológico, mas espiritual. Ele assume a forma de uma prisão invisível que não apenas limita, mas controla. Você deixa de tomar decisões, não porque não tem capacidade, mas porque uma voz interior repete sem cessar: você não pode, você não é suficiente, você não vai conseguir. Essa voz não é a sua, é a voz de um inimigo que tenta impedir você de experimentar a liberdade que Cristo já conquistou. O medo, como raiz espiritual, é persistente. Ele não desaparece com argumentos lógicos, porque não é sustentado pela razão. Você pode saber que não há motivo real para temer, mas ainda assim o coração dispara e as mãos suam. Isso acontece porque o medo nesse nível não é apenas mental, é uma fortaleza espiritual. E fortalezas só caem quando são confrontadas com uma autoridade maior. Essa autoridade está no nome de Jesus. É por isso que a oração não é apenas terapia emocional, é arma de guerra. Quando você ora em nome de Cristo, você não está apenas acalmando a si mesmo, está declarando que não aceita mais viver sob o domínio de um espírito que não vem de Deus. Esse medo espiritual se manifesta de muitas formas: medo da morte, medo do futuro, medo da rejeição, medo do fracasso. Cada um deles cria barreiras, mas todos têm a mesma raiz: afastar você da confiança em Deus. Porque o medo e a fé não podem ocupar o mesmo espaço. Ou você alimenta um, ou alimenta o outro. A raiz do medo só é arrancada quando a raiz da fé é fortalecida. E essa fé não é abstrata, é concreta. É a decisão de acreditar nas promessas de Deus acima das mentiras que o medo repete. Quando o medo é tratado apenas como emoção, ele pode até ser controlado por um tempo. Mas quando é tratado como raiz espiritual, ele é arrancado pela raiz. E isso só acontece na presença de Cristo. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que você não foi criado para ser escravo do medo. Você foi criado para viver em poder, amor e equilíbrio.
Essa é a identidade que Jesus devolve quando você decide confiar nele. O Getsêmani foi o cenário onde Jesus enfrentou um dos momentos mais intensos de sua humanidade. Ali, ele experimentou algo que muitos de nós conhecemos bem. A angústia esmagadora que paralisa, que faz o corpo tremer e a alma gritar em silêncio. A Bíblia descreve que sua alma estava profundamente triste, a ponto de morte, e que seu suor se transformou em gotas de sangue. Isso não é apenas uma descrição poética, é a revelação de que ele sentiu o peso do medo em sua forma mais extrema. O medo não é pecado, mas o que fazemos diante dele define se seremos prisioneiros ou vencedores. No Getsêmani, Jesus mostrou que coragem não é ausência de medo, mas decisão de permanecer fiel apesar dele. Ele sabia o que estava diante de si: traição, humilhação, dor, cruz. Humanamente, o medo dizia: fuja. Espiritualmente, a fé dizia: permaneça. E foi nesse conflito que ele fez a oração que mudou tudo. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa decisão não eliminou a angústia de imediato, mas deu a ele forças para enfrentar o que viria. O que isso nos mostra é que coragem não é um sentimento mágico que aparece, é uma escolha consciente de confiar em Deus, mesmo quando tudo dentro de você deseja desistir. Ao olhar para o Getsêmani, entendemos que Jesus não apenas nos salvou, ele também nos ensinou a enfrentar nossos próprios medos. Quando você se vê paralisado, quando sua mente diz que não consegue, lembre-se de que o próprio Filho de Deus passou por isso e venceu. Ele mostrou que a oração é a ponte entre o pavor e a coragem. É no diálogo sincero com o Pai que a alma encontra forças para se levantar. Não é preciso esconder a angústia, é preciso apresentá-la. Não é preciso fingir força, é preciso buscar nela o socorro de Deus. O Getsêmani revela também que ninguém precisa enfrentar seus medos sozinho. Jesus chamou seus discípulos para vigiar com ele, ainda que eles tenham falhado em permanecer acordados. Essa cena nos ensina que até o Filho de Deus buscou companhia no momento mais difícil. Isso nos mostra que parte da vitória sobre o medo está em não se isolar, compartilhar a dor, pedir oração, buscar apoio espiritual é um ato de fé que quebra a paralisia. O Getsêmani não foi o fim, foi o início da vitória. O medo não desapareceu, mas foi vencido pela obediência. Essa é a chave para quem está paralisado hoje. Você não precisa esperar o medo sumir para agir. Você precisa decidir confiar em Deus e seguir adiante. Foi assim que Jesus venceu, e é assim que você também pode vencer. Muita gente acredita que ter fé significa nunca sentir medo, nunca ter dúvidas, nunca vacilar. Mas a verdade é que a fé não é ausência de medo, é a escolha de confiar apesar do medo. A fé não é um arrepio na pele, nem um entusiasmo momentâneo. É uma decisão consciente que nasce no coração e se mantém mesmo quando as emoções estão em crise. Você pode sentir medo, mas ainda assim decidir dar o passo. Pode sentir insegurança, mas ainda assim escolher acreditar que Deus está no controle. Isso é fé, caminhar mesmo tremendo, porque sua confiança não está em você, mas nele. O grande erro é confundir fé com emoção. Emoções são instáveis, variam de acordo com as circunstâncias. Um dia você acorda animado, no outro está abatido. Um momento você está cheio de confiança, no outro está questionando tudo. Se a fé dependesse do que você sente, ela seria frágil e passageira. Mas a fé é firme porque está baseada em algo imutável, as promessas de Deus. E a palavra diz que ele não mente, não falha e não muda. Por isso, mesmo quando o coração está abalado, a fé pode permanecer firme, porque não depende da instabilidade humana, mas da fidelidade divina. Decidir ter fé
É como decidir se apoiar em uma rocha em vez de em areia movediça. A areia parece macia, mas afunda. A rocha pode ser dura, mas sustenta. Assim é a fé. Não é sempre confortável, mas é segura. É um posicionamento que diz: eu escolho acreditar que Deus é maior do que essa situação, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. É essa escolha que abre espaço para milagres, porque Deus responde à fé, não à dúvida. Quando você entende que a fé é decisão, sua perspectiva muda. Você não fica esperando sentir coragem para agir, você age porque decidiu confiar. Você não espera que o medo desapareça, você avança porque sabe que o Senhor está com você. Essa é a diferença entre viver paralisado e viver liberto. O medo pode até continuar tentando falar, mas a decisão de confiar abafa sua voz. E com o tempo, essa decisão repetida se transforma em estilo de vida. A fé como decisão é prática diária. É escolher todos os dias colocar a palavra acima das circunstâncias. Escolher declarar promessas acima das dúvidas. Escolher descansar no amor de Deus acima da lógica do medo. Não é fácil, mas é possível. E quando você escolhe viver dessa forma, descobre que a verdadeira liberdade não é ausência de desafios, mas presença de confiança em meio a eles. O medo tem uma forma sutil de enganar. Ele veste sua mentira com aparência de lógica. Ele não chega apenas como emoção descontrolada, ele se apresenta como raciocínio convincente. A mente começa a construir cenários e, de repente, tudo parece lógico demais para ser questionado. E se eu tentar e fracassar? E se eu me expor e rirem de mim? E se eu der um passo e perder tudo? Essa sequência de perguntas cria um ciclo que parece realista, mas que, na verdade, é uma prisão mental. O medo não precisa de provas, ele só precisa de suposições para governar. Ele constrói argumentos que soam inteligentes, mas que têm um único objetivo: impedir você de agir. É aqui que a fé traz uma lógica completamente diferente. Enquanto o medo pergunta, e se der errado? A fé responde, e se Deus agir? O medo projeta o pior cenário possível, mas a fé projeta a promessa de que Deus continua no controle. O medo constrói um futuro de derrota, a fé constrói um futuro de vitória. Não é que a fé ignore os riscos, mas ela muda a base do raciocínio. O medo se apoia em limitações humanas. A fé se apoia na fidelidade divina. Por isso, a lógica da fé é mais forte. Ela não depende da sua capacidade, mas da promessa de um Deus que não falha. A lógica do medo paralisa, porque faz você acreditar que já sabe o desfecho antes mesmo de tentar. A lógica da fé liberta, porque lembra que o desfecho está nas mãos de Deus e não nas suas. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Quando você percebe que não precisa prever todos os cenários, mas apenas confiar em quem já conhece o fim desde o começo, o peso do medo começa a cair. A fé não elimina a incerteza da vida, mas remove a mentira de que você precisa controlá-la sozinho. A grande armadilha é que o medo parece racional, mas não é. Se fosse, todos que acreditam nele estariam seguros, mas na prática estão apenas paralisados. Já a fé, embora pareça loucura aos olhos humanos, é a única que gera movimento, crescimento e liberdade. Foi assim com Abraão, que saiu sem saber para onde ia, mas confiou. Foi assim com Pedro, que andou sobre as águas, ainda que fosse impossível. Foi assim com tantos outros que decidiram não viver pela lógica do medo, mas pela lógica da fé. É nesse ponto que você precisa se perguntar: qual lógica está governando sua vida? A do medo, que paralisa, ou a da fé que liberta? A escolha que você fizer vai determinar não apenas suas decisões, mas o rumo da sua história. Histórias bíblicas de libertação do medo. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que enfrentaram o medo
e descobriram que a fé em Deus sempre abre caminhos onde parecia não haver saída. Gideão, por exemplo, se via como o menor da sua casa, de uma família insignificante, e estava escondido malhando trigo com medo dos midianitas. Ele se via frágil, covarde, incapaz, mas Deus o chamou de homem valente. O medo havia moldado sua identidade, mas a fé restaurou sua visão. Quando Gideão decidiu confiar, ainda inseguro, Deus transformou sua fraqueza em vitória e o usou para libertar Israel. Outro exemplo marcante é Pedro no meio da tempestade. O mar revolto, os ventos fortes, o medo dominando o coração dos discípulos. Mas quando Pedro ouviu a voz de Jesus dizendo "Vem", ele ousou dar um passo sobre as águas. Enquanto manteve os olhos fixos em Cristo, o impossível aconteceu. Ele andou por cima daquilo que deveria afogá-lo. O medo começou a gritar de novo quando ele olhou para o vento, mas a mão de Jesus o segurou. Essa cena revela que a fé não depende da ausência de tempestades, mas do foco em quem tem poder sobre elas. Paulo também enfrentou momentos em que o medo poderia tê-lo paralisado. Preso, perseguido, ameaçado de morte, ele tinha todos os motivos para se calar. Mas, movido pela fé, ele escreveu cartas que até hoje fortalecem milhões de pessoas. O medo poderia ter sido o fim da sua missão, mas a fé transformou a prisão em púlpito. Ele provou que nem as correntes mais pesadas podem parar alguém que confia plenamente em Cristo. Essas histórias nos lembram que o medo é comum, mas não precisa ser o destino. Todos esses personagens sentiram medo, mas nenhum deles permitiu que ele tivesse a última palavra. Gideão venceu seus inimigos, Pedro viveu o sobrenatural e Paulo expandiu o evangelho. Tudo porque escolheram ouvir a voz da fé em vez da voz do medo. O mesmo pode acontecer com você. Talvez o medo tenha moldado suas escolhas até aqui. Talvez tenha impedido você de sonhar ou de se levantar. Mas se você decidir ouvir a voz de Jesus hoje, sua história também pode mudar. Porque a fé não é privilégio de poucos, é um presente disponível para todo aquele que crê. O medo rouba a identidade, a fé restaura propósito. O medo tem o poder de distorcer a forma como você se enxerga. Ele sussurra constantemente que você não é capaz, que não tem valor, que nunca vai conseguir. Aos poucos, essas mentiras começam a se tornar rótulos que você carrega. Você deixa de se ver como filho amado de Deus e passa a se enxergar como alguém limitado, frágil, sem futuro. O medo rouba a identidade porque faz você acreditar mais nas suas inseguranças do que nas promessas que Deus declarou sobre a sua vida. Ele prende você a uma versão distorcida de si mesmo, como se não houvesse nada além daquilo que ele permite que você veja. Mas a fé em Jesus restaura o que o medo tenta destruir. A fé lembra quem você é de verdade: filho, escolhido, amado, herdeiro de promessas eternas. A fé abre os olhos para uma realidade maior do que suas inseguranças. Quando você crê, a identidade não é mais definida pelas suas falhas ou medos, mas pela obra da cruz. É ali que você encontra seu verdadeiro valor, não no que sente ou teme, mas no que Cristo já fez por você. O medo reduz, mas a fé expande. O medo diminui sua visão, a fé amplia seu horizonte. O medo apaga sonhos, a fé reacende o propósito. Foi assim com Moisés, que se via como incapaz diante de Faraó, mas descobriu que com Deus seria libertador de uma nação. Foi assim com Jeremias, que dizia ser jovem demais, mas foi levantado como profeta às nações. Foi assim com tantos outros que, enquanto olhavam para si mesmos, viam limitações, mas quando olharam para Deus, encontraram destino. Quando o medo rouba sua identidade, você passa a viver abaixo daquilo que Deus planejou. Mas quando a fé em Jesus restaura seu propósito, você começa a caminhar em liberdade, porque entende que não é definido pelo que teme, mas pelo que carrega dentro de si:
a presença do Espírito Santo. A verdadeira libertação acontece quando você deixa de acreditar nas mentiras do medo e escolhe viver a verdade de quem é em Cristo. O medo se alimenta do silêncio, da passividade e da falta de direção. Quanto mais você se cala, mais ele cresce. Quanto menos você age, mais ele se fortalece. Por isso, é preciso cultivar práticas que não apenas enfraquecem o medo, mas nutrem a fé diariamente. A primeira delas é a oração declarativa. Não basta apenas pensar em silêncio. É necessário abrir a boca e declarar as promessas de Deus sobre sua vida. Quando você diz em voz alta, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?", você está lembrando ao seu coração e ao mundo espiritual que o medo não governa mais sua mente. Outra prática poderosa é a memorização das Escrituras. O medo ataca a mente com mentiras, mas a palavra é a verdade que liberta. Quando você guarda versículos no coração, eles se tornam armas disponíveis em momentos de crise. No instante em que o medo tenta paralisar, você pode responder com autoridade: "Maior é o que está em mim do que o que está no mundo." Isso não é teoria, é escudo espiritual. É como alimentar a alma com munição que o medo não consegue resistir. A terceira prática é a exposição constante ao amor de Deus. A Bíblia declara que o perfeito amor lança fora todo medo. Isso significa que quanto mais você se conecta com a presença de Cristo, menos espaço o medo encontra dentro de você. Isso pode acontecer por meio de adoração, momentos de intimidade com Deus, leitura devocional ou até mesmo caminhando em silêncio e reconhecendo que Ele está ao seu lado. Cada gesto de aproximação abre espaço para a paz ocupar o lugar que antes era dominado pelo medo. Essas práticas não são eventos isolados, são disciplinas espirituais. Assim como o corpo precisa de exercício constante para ganhar força, a fé precisa ser exercitada para crescer. Você não precisa esperar se sentir corajoso para começar. Basta começar pequeno. Uma oração curta, um versículo repetido, alguns minutos de adoração. Esses pequenos atos diários criam raízes profundas que sustentam você quando as tempestades vierem. O medo se alimenta da inércia, mas a fé cresce com prática. E quanto mais você pratica, mais natural se torna viver em liberdade. Não porque o medo nunca mais vai aparecer, mas porque você já terá construído uma fortaleza de fé que o coloca no lugar certo, debaixo da autoridade de Jesus. O corpo responde à fé. O medo não afeta apenas pensamentos, ele afeta todo o corpo. Quando você está dominado pelo medo, o coração acelera, a respiração fica curta, os músculos se contraem, a mente dispara cenários negativos em alta velocidade. O corpo inteiro reage como se estivesse diante de um perigo iminente, mesmo que nada esteja acontecendo de fato. Essa resposta física torna o medo ainda mais real, porque você não o sente apenas na mente, você o experimenta no corpo. É por isso que muitas pessoas descrevem o medo como uma prisão completa. Ele aprisiona por dentro e por fora. Mas a fé também tem um efeito físico. Quando você escolhe confiar em Jesus, algo começa a mudar, não apenas no seu espírito, mas também no seu corpo. A ciência já mostrou que a oração e a meditação em verdades espirituais reduzem os níveis de estresse, estabilizam os batimentos cardíacos e diminuem a produção de hormônios ligados à ansiedade. O que a ciência chama de resposta de relaxamento, a Bíblia chama de paz, que excede todo entendimento. É a presença de Deus reorganizando aquilo que estava fora de ordem dentro de você. Quando você declara promessas em meio ao medo, sua mente começa a se alinhar a uma nova verdade, e o corpo responde. A respiração se aprofunda, a tensão muscular diminui, o coração encontra ritmo. Isso não é ilusão, é resultado de viver pela fé.
A palavra de Deus foi escrita para tocar espírito, alma e corpo, e quando você se expõe a ela, todo o seu ser experimenta transformação. É por isso que a fé não pode ser vista apenas como conceito religioso. Ela é prática vital. Assim como você cuida do corpo com alimentação e exercício, precisa cuidar dele com fé, porque a fé traz saúde integral. Ela fortalece a mente, acalma as emoções e reflete no corpo físico. O medo cria doenças silenciosas, a fé cria ambientes de cura. O medo gera desgaste, a fé gera descanso. Quando você entende isso, percebe que escolher a fé em Jesus não é apenas uma decisão espiritual, é também um cuidado completo com a vida. Você passa a viver em equilíbrio porque está enraizado em algo que o medo não pode controlar. E o corpo inteiro responde a essa confiança, testemunhando que a libertação é real, palpável e transformadora. Um ato de coragem agora. Até aqui, você entendeu que o medo é real, mas não tem autoridade, e que a fé em Jesus não é emoção passageira, mas decisão que transforma. Porém, nada disso fará diferença se ficar apenas como informação. A verdadeira mudança começa quando você toma um ato de coragem agora, neste momento. O medo se alimenta de adiamento, ele sussurra depois, amanhã, quando você estiver mais forte. Mas a fé diz, hoje é o dia aceitável, agora é o tempo da salvação. A libertação não está no amanhã, está na escolha que você faz agora, de entregar a Jesus aquilo que tem paralisado sua vida. Um ato de coragem não precisa ser algo grandioso. Pode ser simples, mas sincero. Pode ser dobrar os joelhos e dizer, Senhor, eu não consigo sozinho, mas confio em Ti. Pode ser escrever o nome do medo que te aprisiona e declarar em oração que ele já não governa sua mente. Pode ser ligar para alguém de confiança e pedir oração. Pode ser abrir a Bíblia e meditar em uma promessa, ainda que o coração esteja pesado. O importante não é o tamanho do ato, mas a decisão de romper o ciclo de paralisia e escolher a fé. Na Bíblia, um ato de coragem sempre abriu caminho para o impossível. Pedro precisou dar um único passo fora do barco para andar sobre as águas. Davi precisou lançar uma pedra para derrotar um gigante. A mulher com fluxo de sangue precisou apenas tocar na orla das vestes de Jesus para ser curada. Nenhum desses movimentos foi grande aos olhos humanos, mas todos foram decisivos. Porque a fé não se prova no que você sente, mas no que você faz, apesar do medo. Agora é a sua vez. O que está prendendo você? Qual é o medo que tem controlado sua mente, suas decisões, seus sonhos? Entregue isso a Jesus agora. Não espere se sentir pronto, apenas decida confiar. A fé é a chave que abre a porta da prisão, mas você precisa estender a mão para girar essa chave. O medo vai tentar gritar, mas a voz de Cristo é maior. Coragem, sou eu, não tenham medo. Se você ouvir e responder a essa voz, hoje pode ser o marco de um novo tempo, porque quando você dá o primeiro passo, o céu responde. O medo perde força e a fé cresce. A prisão que parecia eterna se revela frágil diante do poder de Jesus. E esse ato de coragem, por menor que pareça, será lembrado como o início da sua libertação. Conclusão impactante com palavra profética. O medo pode ter sido uma realidade constante na sua vida até hoje, mas ele não tem autoridade sobre o seu futuro. Eu declaro em nome de Jesus que as correntes que prendiam a sua mente estão sendo quebradas agora. Onde antes havia paralisia, haverá movimento. Onde havia insegurança, haverá confiança. Onde havia silêncio sufocante, haverá declarações de vitória. A fé que parecia distante está sendo despertada dentro de você, porque o Espírito Santo está soprando coragem sobre o seu coração. Receba esta palavra profética. Você não é escravo do medo, você é filho amado de Deus. O inimigo pode ter tentado calar sua voz, mas Deus está restaurando sua identidade e lembrando você
de que foi criado para viver em liberdade. A palavra diz em Isaías 41:13: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Essa não é apenas uma promessa antiga, é uma declaração viva para a sua vida hoje. Creia, a prisão do medo não é permanente. Ela já foi vencida na cruz. O mesmo Jesus que enfrentou a angústia do Getsêmani e venceu a morte, é o mesmo que caminha ao seu lado agora, dizendo: não temas, eu estou contigo. Quando essa verdade se torna real no coração, a mente encontra descanso e o corpo experimenta paz. O medo pode até tentar voltar, mas já não encontrará espaço, porque a fé em Jesus ocupa o centro. Se essa mensagem falou com você, não deixe de agir. Curta este vídeo, deixe seu comentário compartilhando como Deus tocou seu coração e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa libertação. Porque a mesma fé que liberta você hoje pode ser a chave para libertar outras vidas amanhã. Agora é o tempo. O medo não governa mais. A fé em Jesus liberta. Vamos orar. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que o medo tem tentado me paralisar, roubar a minha coragem e calar a minha voz. Mas agora eu decido colocar diante de Ti todas as prisões invisíveis que têm dominado minha mente e meu coração. Eu declaro que não sou escravo do medo, porque a Tua palavra diz que o Senhor me deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu entrego em Tuas mãos cada insegurança, cada pensamento de derrota, cada ansiedade que me impedia de avançar. Eu recebo agora a fé que vem do Teu Espírito, a confiança que me faz caminhar mesmo quando ainda sinto o medo. Eu decido acreditar que a Tua voz é mais forte do que qualquer grito do inimigo. Senhor, toma a minha vida e transforma o meu coração. Abre os meus olhos para enxergar quem eu sou em Ti. Filho amado, livre, chamado para viver em propósito. Eu recebo a promessa da Tua palavra que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A partir de hoje, eu não caminho mais sozinho. Eu declaro que o medo não terá mais poder sobre mim, porque a fé em Ti me liberta. Enche o meu coração da Tua paz, renova as minhas forças e guia os meus passos em direção ao futuro que o Senhor já preparou. Em nome de Jesus, eu oro e tomo posse da vitória. Amém. Se essa oração falou com você, não esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário contando como Deus tocou o seu coração e se inscrever no canal para receber mais mensagens que fortalecem sua fé. E compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra, porque você pode ser instrumento de libertação para outra vida hoje.